tema é desenvolvimento de um estudo teórico acerca da intensificação do uso de materiais não reaproveitáveis na fabricação de células solares frequentemente utilizadas em painéis solares fotovoltaicos. Bom, deste modo, nós buscamos responder se seria possível criar uma célula orgânica usando materiais recicláveis. Se possível, gostaríamos de identificar quais recursos que seria a melhor forma de se obter o resultado desejado. A partir da nossa hipótese, identificamos que sim, que seria possível criar esta célula a partir de recursos reutilizáveis, como plásticos e polímeros orgânicos, pois eles representam fatores que exercem uma maior influência para o desenvolvimento desta célula, pois eles determinam a possibilidade de serem reciclados após o uso, diferentemente das células solares de silício, que possuem um longo processo para se decomporem no meio ambiente. A matriz elétrica brasileira possui predomínio de fontes renováveis, como hidrelétrica, eólica, solar e biomassa, assim também como fontes não renováveis, como petróleo e derivados. Dentre as fontes renováveis, a mais relevante é a hidrelétrica, cuja capacidade instalada atualmente corresponde a aproximadamente 65% do total disponível na matriz. Entretanto, a participação da energia hidráulica na produção total vem diminuindo consideravelmente, sendo que outras fontes renováveis vêm ganhando destaque, como a energia solar. Nos últimos anos, no Brasil, o setor se expandiu de tal forma que de 2012 até 2018, o número de sistemas fotovoltaicos ligados à rede elétrica passou de 13 mil para 15 mil painéis solares instalados em residências e empresas comerciais. Sendo que as maiores unidades consumidoras de sistemas solares fotovoltaicos são residenciais, totalizando um total de 77,5%, comerciais com 17% e industriais com apenas 2,2%. Bom, como a gente viu, a energia solar ela pode se mostrar bastante proveniente para o meio ambiente, mas de outro lado, a gente precisa salientar que até 2050 nós teremos acumulados mundialmente mais de 550 mil toneladas de equipamentos fotovoltaicos. E diferentemente do Brasil, alguns países eles estão mais avançados em questão do gerenciamento das placas fotovoltaicas pós-consumo, como na União Europeia e nos Estados Unidos. Para justificar o nosso projeto, a gente usou os critérios para a classificação dos resíduos pela regulação brasileira, que é a NBR 10.004, instituída em 2004, que é em relação às placas fotovoltaicas, pois elas podem oscilar dependendo da sua composição, ou seja, algumas podem ser classificadas como resíduos perigosos e outras não. Então é neste momento que entram as células solares orgânicas, pois elas, diferentemente das células de silício, não possuem materiais perigosos na sua produção e elas também são transparentes e maleáveis, então podem ser recicladas após o uso. Logo então, formulamos o nosso objetivo geral, que é analisar a viabilidade do desenvolvimento de uma célula orgânica reciclável que contribui para reduzir os impactos ambientais que as células de silício usadas nos painéis fotovoltaicos atingem no meio ambiente. Assim, formulamos também nossos objetivos específicos, que são identificar através de pesquisas quais elementos presentes nas células solares comuns que causam impactos ambientais, examinar do que é feito uma célula orgânica, compreender o processo de fabricação dos polímeros orgânicos e como é realizado a reciclagem dos mesmos, propor plásticos recicláveis que possam ser utilizados na fabricação da célula e comparar as células de silício frente às células orgânicas a fim de organizar os pontos positivos e negativos de ambos. A partir da nossa metodologia, realizemos as seguintes etapas: o levantamento teórico acerca das células solares e os polímeros, o mapeamento dos processos para analisar a fabricação e a reciclagem dos polímeros, a nossa verificação para consolidar os benefícios das células orgânicas à frente das células comuns,
a nossa seleção de recursos para definir o melhor tipo de plástico para o desenvolvimento da célula e a análise dos dados coletados, que será a conclusão e a resposta para a pergunta inicial. Nossa revisão bibliográfica pautou-se principalmente nos polímeros e nas células solares orgânicas, pois os painéis solares eles são conhecidos popularmente por proporcionar energia limpa, mas na sua produção não é muito sustentável, pois os painéis eles são feitos principalmente de silício, que é um elemento eficiente e abundante, mas que quando combinado com outros elementos, ele pode se tornar perigoso. Diferentemente de outras tecnologias, as células solares orgânicas são feitas de compostos orgânicos que resultam em um filme leve, flexível e semi-transparente, que capta a luz do sol e transforma a energia térmica em energia elétrica. Então, elas evitam a emissão de 120 kg de dióxido de carbono por ano. Polímeros são materiais compostos por macromoléculas. Essas macromoléculas são cadeias compostas pela repetição de uma unidade básica chamada mero. Os meros são as unidades que se repetem em um polímero. O monomero é a molécula constituída por um único mero, e os polímeros são constituídos por vários meros. Os polímeros condutores são geralmente chamados de metais sintéticos, por possuírem propriedades elétricas, magnéticas, ópticas de metais e semicondutores. A condutividade elétrica dos polímeros foi primeiramente explicada com base no modelo de bandas, semelhante aos semicondutores inorgânicos. Os norte-americanos Alan Mack, Alan Rieger e o japonês Hideki são os responsáveis por uma pesquisa que provou que os polímeros tradicionalmente conhecidos como isolantes elétricos também podem ter a função inversa, ou seja, conduzir eletricidade. Para se tornar um condutor, o polímero precisa, como um metal, ter elétrons livres. Tendo em vista reduzir a complexidade dos custos de produção e elevar a flexibilidade mecânica dos painéis solares, vem surgindo o desenvolvimento de tecnologias alternativas de energia fotovoltaica, como as células solares, baseadas em polímeros condutores. Aurélio refere-se à condutividade dos polímeros, afirmando que o polímero, para se tornar um bom condutor elétrico, também precisa passar por um processo chamado de dopagem, que lhe dará a capacidade de ganhar ou perder elétrons por meio de reações de oxidação ou redução.